14 anos, se foi uma mulher que transou com um rapaz, ou se foram dois rapazes, se souber que a vítima, que a pessoa tinha menos de 14 anos, pouco importa se a pessoa com menos de 14 anos consentiu ou não consentiu, quis ou não quis, se era madura, excepcionalmente madura ou não para a prática do ato, se já tinha feito outras vezes ou não, pouco importa. A presunção de violência é absoluta e o agente que praticou incide no crime do 217A, doutrina do Celso Delmanto. Em sentido contrário, entendendo como relativa essa presunção, a gente traz aqui a doutrina do Guilherme de Souza Nutti, professor Guilherme de Souza Nutti. Eu diria que essa é uma doutrina hoje minoritária, uma jurisprudência também minoritária, mas vamos ler o que fala o Guilherme de Souza Nutti a respeito. Ele também faz referência à polêmica antiga e como ficou agora. O nascimento, diz ele, o nascimento do tipo penal inédito é o 217A, não tornará sepulta a discussão acerca do caráter relativo ou absoluto da anterior presunção de violência. Agora, diz ele, subsumida a figura da vulnerabilidade, pode-se considerar o menor, com 13 anos, absolutamente vulnerável, a ponto de seu consentimento para a prática ser completamente inoperante, ainda que tenha experiência sexual comprovada? Interroga o Nutti. Ou será possível considerar relativa a vulnerabilidade em alguns casos especiais, avaliando-se o grau de conscientização do menor para a prática do ato sexual? Essa, diz ele, é a posição que nos parece mais acertada. A lei não poderá jamais modificar a realidade do mundo. E a jurisprudência, hein? A jurisprudência também se divide. Há opiniões nos dois sentidos, julgados nos dois sentidos, mas a maioria absoluta da jurisprudência hoje, principalmente no STJ, entende que a presunção é absoluta, tá? Depois da mudança legislativa de 2009, que criou o 217A, presunção absoluta de violência. Há inclusive súmula do STJ nesse sentido. Eu vou ler. Súmula 593 do STJ. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Pouco importa. Presunção absoluta de violência. Eu trouxe aqui um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo e dentro do julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador aqui cita essa súmula do STJ. Mas há, ainda que minoritária, a jurisprudência no sentido contrário também, entendendo como relativa à presunção de violência. Eu trouxe aqui um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, bastante recente, tá? De 30 de outubro do ano passado. Eu vou ler a ementa para vocês. Estupro de vulnerável, vítima menor de 14 anos, relacionamento amoroso entre os envolvidos, consentimento da ofendida, relevância no caso específico dos autos, vulnerabilidade relativa, absolvição mantida, recurso do Ministério Público, isto é, da acusação, improvido. Julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma apelação criminal, número tal, relator Alexandre de Almeida, 30 de outubro de 2019. É importante esclarecer para vocês aqui, poxa, pode parecer muita leniência com o crime, muita leniência com a pedofilia, você considerar relativa essa presunção de violência e não considerar absoluta. A situação é mais complexa do que pode parecer. Não é necessariamente uma questão de leniência com o crime ou com a pedofilia, o entendimento pela relatividade da presunção de violência. Vou trazer aqui algumas situações para vocês refletirem a esse respeito, tá? Pensem, por exemplo, numa situação em que, e esse caso é real, tá? Numa situação na qual um jovem de 18 anos começa a namorar uma menina de 13 anos e alguns meses. E a menina é especialmente madura, precoce, tem um corpo já desenvolvido e eles namoram efetivamente. A família é contra, mas eles namoram e praticam
sexo e eventualmente a família descobre e vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e isso se transforma num processo. Essa menina foge com esse rapaz e eles somem no mundo. Eventualmente, anos depois, ele é localizado, o crime não está prescrito, mas ele já está com 20 e poucos anos, ela já está com 20 anos, eles já têm filhos juntos, estão casados. Estão casados, felizes, morando juntos, com filhos. O crime não prescreveu. Se nós entendermos que essa presunção de violência é absoluta, ele a estuprou na época e ele deve ser condenado por crime de estupro de vulnerável. Vejam como pode ser complexa a situação. Outro exemplo, imaginemos um jovem de 14 anos e 2 meses, pensem, que namora uma menina de 13 anos e 11 meses. São colegas da mesma classe na escola, têm o mesmo nível de maturidade, o mesmo nível de compreensão das coisas e do mundo. Estão na mesma classe na escola. Ele tem 14 anos e 1 mês, ela 13 anos e 11 meses. E eles namoram. E praticam sexo. Pensem que isso aconteça. Se nós entendermos que a presunção é absoluta, esse jovem praticou ato infracional equiparado a crime de estupro de vulnerável. Ele não vai para a cadeia, porque ele é menor de idade, mas ele está sujeito a um processo por ato infracional equiparado a crime de estupro de vulnerável e pode eventualmente ser sentenciado a uma medida socioeducativa de internação na Fundação Casa. É claro que a medida socioeducativa pode ser outra, pode ser só de prestação de serviço à comunidade, pode ser de liberdade assistida, mas pode ser também, em tese, sim, uma medida socioeducativa se nós aceitarmos a presunção como absoluta, se nós partirmos dessa premissa, esse jovem de 14 anos pode estar sujeito a uma medida socioeducativa de internação na Fundação Casa. Então vejam que a situação às vezes pode ficar mais complexa do que um simples preto no branco e nos trazer bastante complicação no entendimento do que seria a solução mais justa, tá? De qualquer forma, hoje, jurisprudência majoritária entendendo que a presunção é absoluta de violência. Ela não admite prova em contrário, pouco importa, portanto, se a vítima, seja ela homem ou mulher, consentiu. Pouco importa se ela sabia o que ela estava fazendo, se ela queria fazer, se ela já tinha feito. Pouco importa. A única coisa que importaria seria se o agente, o autor do fato, sabia que ela tinha menos, que a vítima, homem ou mulher, tanto faz, tinha menos de 14 anos. Tá bem? Vamos adiante. Embora já existisse essa súmula do STJ que eu mencionei, súmula 593, e embora a jurisprudência já fosse majoritariamente posicionada no sentido da presunção absoluta da violência, existindo uma corrente minoritária de jurisprudência no sentido de entender a presunção de violência como relativa, isto é, passível de admitir prova em contrário, houve uma mudança legislativa reforçando esse entendimento de que deve-se presumir absolutamente a violência, de que a presunção é absoluta. Uma mudança legislativa recente em 2018. Essa mudança legislativa de 2018 acrescentou o parágrafo 5º no artigo 217-A, que antes não existia, dizendo o seguinte: as penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.
Lei 13.718 de 2018. As penas aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então agora vem a lei buscando jogar uma pá de cal a essa polêmica da presunção absoluta ou da presunção relativa, né? Dizendo que as penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente, tá bem? Eu vou interromper o vídeo para evitar perder a gravação e voltamos já.